Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e aqui eu te mostro como você pode escrever e publicar o seu livro sem uma editora. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito bacana, vou falar sobre uma coisa que muitas pessoas me perguntam, inclusive, que é como escrever um livro original, como escrever um livro autêntico. Fala para aí nos comentários, fala para mim, escreve aí para mim para eu saber. Quem já sentiu que o livro não estava ficando tão legal, que não estava ficando profissional muitas vezes, né? Ou até mesmo fica se comparando com outros autores, achando que seu livro não está tão bom quanto de outras pessoas, de outros autores. Fala para mim se você já teve essa sensação. Porque se você sente que as suas histórias não estão ficando originais, não estão ficando profissionais, tem dificuldade de expressar suas ideias da forma como você gostaria, ou então muitas vezes pode acabar acometendo essa questão da comparação, que eu já vou falar mais sobre isso também, então fica aqui comigo que o que eu vou falar aqui hoje vai te ajudar muito. Então até me perguntaram outro dia, fizeram uma caixinha, lá na caixinha que eu abri no Story, me fizeram exatamente essa pergunta: como se destacar numa época em que praticamente todas as histórias já foram contadas? Uma pergunta interessante, e eu vou te responder ela aqui agora também, ao vivo aqui. O que acontece? A gente tem essa impressão de que todas as histórias já foram contadas. Quem sou eu para criar uma coisa nova? Eu não consigo criar uma história totalmente nova, que ninguém nunca escreveu nada parecido, porque isso é impossível. Não espere querer criar uma coisa totalmente nova, inovadora, que ninguém nunca pensou antes, porque não tem como fazer isso. Momento da revelação. Grande segredo revelado aqui para vocês. Vamos lá. O que acontece no fundo? Todas as histórias são sempre as mesmas. Marina, o que você está falando? Que loucura! Como assim todas as histórias são sempre as mesmas? Primeira coisa que você tem que entender. No fundo, todas as histórias são as mesmas. A história se repete. Isso não só nas histórias que a gente vê de livros, de filmes, até mesmo a nossa história se repete. A gente não vive em uma época onde todas as histórias já foram contadas. Isso acontece desde os primórdios do mundo. O que eu gosto sempre de fazer essa comparação, não sei quem conhece a Jornada do Herói, mas a Jornada do Herói é uma das estruturas narrativas mais utilizadas. E não só nos dias de hoje, essa estrutura é antiga. E quando a gente para fazer análise dessa estrutura da Jornada do Herói, que é uma estrutura perfeita, que faz seu livro ficar interessante, emocionante, que todo mundo quer ver. Por mais que existam trocentas histórias que usam a Jornada do Herói, é sempre emocionante. O pessoal sempre gosta, por algum motivo. E aí eu fui fazer uma análise, que as histórias dos grandes heróis clássicos lá, os deuses gregos, romanos, usavam a Jornada do Herói. Jesus Cristo passou por uma Jornada do Herói na vida dele. Nós vivemos uma Jornada do Herói. A sua vida, você consegue contar ela na forma de Jornada do Herói. Você vive uma Jornada do Herói, sem saber muitas vezes. Tem muita gente que não sabe disso. Mas até mesmo você, a sua história de vida, você vive uma Jornada do Herói. Os grandes clássicos do cinema, os sucessos de bilheteria, tudo tem Jornada do Herói. É engraçado que eu agora, depois de tanto estudar essas coisas de história, de narrativa e tal, eu fui assistir outro dia no cinema, não sei se vocês chegaram a ver esse filme, do Adão Negro. E aí eu não consigo, cara. Eu começo a ver o filme, e aí eu fico, agora mundo comum, eu fico analisando na minha cabeça o que está acontecendo em cada parte do filme, eu não sossego mais. Mas, nossa, cara, eu vi a Jornada do Herói cuspida naquele filme do Adão Negro. E ficou incrível o filme. É a mesma história. A história se repete. Não tem como você criar algo original da sua cabeça que ninguém nunca ouviu falar. Até porque o que está na sua cabeça, as coisas que você pensa, as coisas que você imagina, elas são fruto de um monte de coisa que você já viu e já viveu na sua vida, que você juntou e virou uma coisa nova. O que te destaca não é você criar uma coisa totalmente nova. O que te destaca nos dias de hoje é a forma como você vai contar a sua versão dessa história. Por mais que seja sempre a mesma coisa, a mesma estrutura, que todo mundo conta. Parece até um pouco clichê, mas as pessoas gostam assim mesmo. Eu sempre fico pensando assim, cara, história de romance, no fundo, termina sempre da mesma forma. História de super-heróis, mesma coisa. Por mais que sejam heróis diferentes, com poderes diferentes, é sempre a mesma coisa se você for parar para pensar. A gente é até meio imprevisível, a gente já começa a ver, tipo, já sei que o herói vai ganhar no final. Você só não sabe como isso vai acontecer. É aí que está a parte mais emocionante.
O que torna a sua história original, primeiro segredo, já pega essa ideia. Pega essa ideia porque eu já estou começando a revelar umas coisas aqui. Primeira coisa, o que torna o seu livro original não é você criar uma história totalmente inovadora, que ninguém nunca ouviu antes na vida. É a forma como você vai contar essa história que faz toda a diferença. É como você, com o seu jeito de contar essa história, vai narrar isso. Porque as histórias que você imagina, as ideias que surgem na sua cabeça, é porque uma vez você viu um filme, você leu um livro, você viu uma série, alguém te falou alguma coisa, você lembrou de uma coisa que você viu na escola, e outra coisa que um amigo te contou. E aí, tudo isso junto na sua cabeça, explosão de ideias. Aí virou uma coisa nova. Você pegou tudo, misturou e virou algo novo. Então, nunca é 100% novo. Nada, nada. Você pode perceber que as crianças elas só começam a ter aquelas ideias criativas assim quando ela começa a conhecer o mundo. Então você não vai criar algo 100% original. O que torna a sua história original, anota isso, é o fato de você estar contando do seu jeito. Então essa é a primeira coisa. Para você escrever um livro original, você precisa conhecer qual é a essência da sua história. Se você não conhece qual é a essência da sua história, vai ficar aquela história sem sal, aquela história meio clichê. E até história clichê pode ficar interessante, dependendo da forma como você conta. Porque tem gente que chega preocupado comigo, não quero fazer um final clichê. Às vezes nem é o problema, nem é o final clichê. É todo o desenvolvimento da história, que a pessoa não soube desenvolver bem, e aí escreve o final clichê, só a cereja do bolo, assim, para fazer o livro ficar, meu Deus, o que é isso, né? Então não é só o final clichê. Porque, no fundo, perceba, gente, perceba uma coisa. Para analisar quantas histórias de super-heróis, por exemplo, que o vilão venceu e o herói perdeu. Eu posso contar nos dedos. Tem gente que nem conhece. Eu já procurei saber, porque eu estudo muito essas coisas, né? Ainda mais porque eu escrevo histórias de super-heróis, então eu busco muito saber essas coisas. Mas é muito raro você ver um filme onde o vilão vence o herói. Isso daí é uma coisa que é super contraditória, né? A pessoa não está esperando por isso. A pessoa quer fazer uma coisa super original e tal, aí faz uma coisa que ninguém está fazendo. Quer inverter o padrão ali, que é o herói vencer o vilão, a pessoa vai dar uma enlouquecida e faz no livro dela o vilão vencer o herói. O que acontece quando a pessoa resolve dar uma inovada muito louca dessas, dar uma viajada muito louca dessas, não dizendo que isso é um problema, tá? Se você quiser fazer isso, faça. É inovador. Não é uma coisa que a gente vê todo dia. Mas qual que é o problema da pessoa querer fazer uma coisa dessas? É que muitas vezes a gente acha que é deixar o final diferente, assim, tipo, deixar o final totalmente imprevisível e aí o herói perder. Algo nesse sentido. Estou usando herói de exemplo, mas isso serve para qualquer tipo de livro. Aí você vai lá, vou fazer o herói perder no meu livro porque eu quero inovar, eu quero fazer algo original, diferente. E aí você esquece que tudo que vem antes da história também vai impactar em como a pessoa vai chegar nesse seu final. E muitas vezes a pessoa que dá essa inovada, a pessoa acaba ficando com raiva do seu final. Eu juro para você, se eu visse um filme, dependendo da forma como ele vai se desenrolando, que o final termina com o herói perdendo, eu pelo menos me sentiria frustrada. Eu já vi, no caso, um filme que o herói perde e eu fiquei muito bolada. Então, sempre se coloca no lugar do seu leitor. Como que ele vai se sentir com isso? Porque a gente não quer também que o nosso leitor saia metralhando o nosso livro, né? Aí o seu leitor vai lá fazer uma avaliação e fala assim, pô, o que é isso? O herói perdeu? Como assim? O cara fica o livro inteiro torcendo pro herói vencer, e aí você vai lá e deu uma enlouquecida e fez ele perder. Como você se sentiria com isso? Se você estivesse, sempre faça esse exercício de empatia. Você tá lá lendo de boaça um livro que tá muito emocionante, chega no final, não era nada daquilo que você estava imaginando. Às vezes o clichê, às vezes ser um pouco previsível é até importante para sua história. Porque muitas vezes o seu leitor pode ficar meio bolado com você depois. Então pensa nisso quando você for criar qualquer final impactante. Porque a primeira coisa não é nem o final. Eu dei um exemplo aqui do final que algumas coisas que a pessoa pensa que está errado, pensa que não pode ficar clichê, sendo que nem é isso. Tem muito mais por trás disso para o seu livro ficar autêntico, para o seu livro ficar original, para o seu livro ficar emocionante, interessante, que o seu leitor queira ficar lendo ali até a última página sem conseguir parar de ler. Tem muito mais coisa envolvida que não é só um final clichê. O final clichê é outros poréns e também nem é o problema. Fazer um final clichê não é um problema.
Eu vejo também muitos filmes de romance, que aí a pessoa vai lá e o casal acaba ficando junto no final, daí eles se beijam, acabou o filme, acabou o livro. Tipo assim, é a mesma coisa. E ainda assim as pessoas adoram ler esse tipo de história, que sempre termina do mesmo jeito. Tá percebendo onde eu quero chegar? Que a preocupação sua em criar uma história original, primeiramente, não tem que estar em criar um livro completamente diferente de tudo que o mundo já viu. Você tem que pensar em outros pontos para você escrever uma história original. E como eu estava dizendo, um desses pontos é saber qual é a essência do seu livro. O que é essência? Vamos pensar aqui agora na Big Idea do seu livro. O que é Big Idea? Big Idea é a ideia principal do seu livro. Aquela ideia tema, aquela ideia chave do que você vai abordar ali no livro todo. É aquele conteúdo principal, aquela mensagem principal que você quer transmitir com o seu livro. Então, qual que é a mensagem principal que fica assim quando a pessoa termina de ler o livro? Qual é o seu objetivo com esse livro? O que é que você quer transmitir? Que mensagem que você quer passar por meio dessa história? Primeiro exercício que você tem que fazer de reflexão é esse. Qual é o seu objetivo com essa história? Para você chegar na essência de alguma coisa, você tem que entender qual é a finalidade dessa coisa. Então, antes de você começar a escrever, já começa a pensar qual é o tema principal, o que você vai abordar ali de forma bem generalizada nesse livro, para você começar a desenvolver qual que é essa big idea, o tema principal que você vai abordar, a mensagem principal que você quer transmitir, às vezes tem alguma lição que você quer transmitir no final. O que é? Qual é o seu objetivo com esse livro? Então, se você está escrevendo um livro, você não sabe nem para quê, vai ficar difícil. Você não sabe nem por que você está fazendo isso. Que motivação isso vai te dar? Então, às vezes, até você fica meio perdida na hora. Tem gente que chega assim e fala para mim: Mariana, eu fiquei perdida no meio do livro. Não sei mais o que escrever, não sei para onde eu estou indo, não sei o que eu estou fazendo. Você sabe qual é a big idea do seu livro? Sabe qual é o propósito do seu livro? Qual a mensagem principal que ele quer transmitir? Se nem isso você estiver sabendo, já para por aí, já começou errado. Porque é essa essência que já vai começar esse processo de tornar o seu livro original. É o pontinho do iceberg, a primeira coisa que você tem que pensar. Então já começa a escrever aí, se vocês quiserem até compartilhar com o pessoal que está aqui, qual que é a big idea do seu livro, o tema principal do seu livro. Se pudesse resumir o seu livro em, no máximo, 2 frases, assim, como que você descreveria? Essas 2 frases que você resume seu livro é essa ideia principal, essa big idea. Então já começa por aí. E agora um ponto importantíssimo, uma coisa importantíssima, isso aqui é o grande segredo para quem quer escrever um livro original, se destacar, fazer algo diferente de tudo que o mundo já viu. Tem uma coisa específica que você pode já fazer, que vai dar aquele toque de ouro no seu livro. Uma coisa que muitas pessoas não pensam sobre isso e que isso é o que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Sabe qual é esse segredo? A essência também é quem é você, o que está dentro de você, como o seu livro te representa. O livro, ele representa quem é o autor. Eu faço muitas análises de livros lá no treinamento Escritores Independentes, eu aprendo muito com essas análises, vocês não fazem ideia. E eu consegui ver muitos padrões ali. Todo livro que eu leio de cada aluno, eu consigo perceber, eu consigo entender quem é a pessoa por meio do livro que ela escreve. Eu consigo enxergar a personalidade da pessoa, eu consigo entender quem é, como é que é a vida dessa pessoa, lendo, muitas vezes, um capítulo do livro dela, eu já consigo entender quem é a pessoa lendo o livro dela. Por que que isso acontece? Porque quando você escreve, lembra que eu falei para você que todas as ideias que surgem na sua mente é de alguma experiência que você viveu, de alguma coisa que você viu, assistiu, leu, e tudo isso está dentro de você. E se você for parar para pensar, a única história que não é igual é a que está dentro da gente. A história que você viveu é diferente de tudo que todo mundo viveu. Só você viveu a sua história. Ninguém pode te entender mais do que você mesmo. Ninguém consegue entender a sua vida mais do que você mesmo. Muitas vezes tem gente que acaba até não consegue nem se entender, né? Tem gente que nem se entende. Para isso servem os psicólogos, gente. Mas se você não se entende, começa a trabalhar esse autoconhecimento. Porque por mais que você não queira, por mais que seja inconsciente, você passa quem você é, o que você acredita.
as coisas que você sente, como você pensa sobre o mundo, a sua personalidade. É incrível como isso acontece. Até mesmo fora dos alunos do treinamento, os livros mesmo que eu leio de outros autores, eu sempre consigo perceber isso. Tem uma autora que eu já li quase todos os livros dela, gosto muito dos livros dela, escreve ficção histórica. E eu consigo ver um padrão em todos os livros, por mais que sejam livros completamente diferentes. Eu consigo enxergar a vida e a personalidade da autora em cada um daqueles livros. Porque é isso que torna o seu livro original. Por mais que a história seja a mesma do que de várias outras pessoas. Estou falando que é para você copiar uma história que já existe, não. É para você criar a sua história do seu jeito e colocando nela você. Isso, o segredo assim máximo, é a grande chave que vai desbloquear esse livro original aí dentro quando você começar a entender isso. Se você não consegue entender isso, não vai sair um livro original de você. Quem aí já tinha parado para pensar numa coisa dessas? Escreve aí para mim no comentário. Se você já tinha parado para pensar como que você consegue se expressar no seu livro. Isso é até uma coisa legal, porque muitas pessoas acabam tendo um tipo de terapia, inclusive terapia de escrita, não sei se vocês já ouviram falar, que a pessoa, para expressar o que ela está pensando, sentindo, ela escreve. É a melhor forma. Eu tenho muito esse negócio, né? Quando eu preciso me expressar minhas emoções, eu tenho até um diário, né? Tem um vídeo, inclusive, que eu fiz no meu canal falando que tem no meu diário. Se vocês quiserem, fuça lá que vocês vão achar. Mas eu só consigo me expressar direito escrevendo. E os meus livros foi assim, uma válvula de escape, né? Tanto que eu sento para escrever lá, eu fico inspirada. Porque é uma coisa que, para mim, eu consigo me expressar de verdade nessas histórias. Expressar as minhas ideias, expressar as causas que eu defendo de uma forma divertida. Eu consigo apoiar causas, eu consigo passar o que eu acredito, deixar meu legado no mundo, passando tudo isso dentro dessas histórias de super-heróis que eu escrevo. É incrível isso, como você consegue ser você mesmo. Tem, esse negócio da comparação pega muita gente, né? Porque a pessoa que fica aí se comparando, ela não consegue descobrir essa essência, não consegue extravar essa essência do seu livro. Quando você fica se comparando com outras pessoas, tentando copiar outras pessoas muitas vezes, cuidado aí para não cometer plágio, tá, gente? Porque plágio é gravíssimo. Tem gente que tem um nível tão hard de comparação com outros autores que até pega trechos de outros livros para usar. Tem um cara que me mandou uma pergunta em um dos vídeos lá no meu YouTube. O cara perguntou: se eu plagiar um livro inteiro, será? Eu fico, cara, como assim? O cara chegou num nível de desconhecimento da essência do livro dele que ele estava querendo copiar um livro inteiro de outro autor. Então, assim, não faça isso de jeito nenhum. Plágio é inadmissível, plágio é crime, você pode levar um processo. Então, se você quiser se inspirar em obras de outros autores, não tem problema nenhum. Inclusive, é uma coisa que eu te recomendo fortemente. Leia muitos livros para você ter muitas referências. Como eu te falei, você tem suas ideias para desenvolver a sua história com base em tudo que você já viu, já leu, já viveu. Então, quanto mais você lê, maior vai ser a gama de ideias que você tem para formular algo novo. Então, qual que é o grande negócio aqui? É você pegar tudo que já existe e criar algo novo, a partir disso que já existe. Pensa como é que surgiu, por exemplo, o celular que a gente tem. O celular que você pega aí, antes era tipo uma caixa gigante, tinha um orelhão, tinha aqueles telefones enormes que você ficava rodando disquinho. Aí surgiu aquele telefone Nextel que você ficava apertando assim os botõezinhos com o númerozinho. Aí começou no touchpad, o celular que se toca na tela, foi a revolução. Daqui a pouco, minha gente, o negócio vai ser um botão que se aperta, projeta holograficamente, mas percebe que ninguém fez algo novo? Todo mundo pegou o que já existia e melhorou. Tá conseguindo pegar essa ideia? Você não vai criar algo do zero, você vai pegar o barro, vai transformar numa obra de arte, assim. Você vai pegar o que já existe, vai dar o seu toque, a sua personalidade, vai botar ali quem você é naquela coisa ali e vai juntar tudo, vai formar algo novo e melhorado. Essa é a ideia de você criar um livro original. Em cada livro que eu escrevo, eu sempre coloco em cada um dos meus personagens a minha personalidade, uma parte de quem eu sou, tudo que eu acredito, eu transmito através desses meus personagens.
Uma coisa que sempre me ajudou a colocar personalidade, dar profundidade psicológica nos meus personagens, era sempre gerar empatia com esses personagens, humanizar esses personagens e dizer como eu me sentiria se eu estivesse no lugar deles, vivendo essa experiência. E nisso eu colocava como eu me sinto, como eu penso, o que eu acredito sobre o que ele está vivendo. O meu jeito de ser, o meu jeito de falar nas ações, nos diálogos dos personagens. Se você for parar para pensar, a minha leitora Beta, ela já leu todos os meus livros, né? Até os que não estão publicados, inclusive, porque eu já tenho 5 publicados, ano que vem vou lançar mais um monte, e ela consegue ver perfeitamente, cara, isso aqui é você, esse personagem é você, esse personagem também é você, todo mundo sou eu. Ela consegue me ver em cada um desses personagens agindo de formas diferentes. Então é muito legal isso. Você consegue, inclusive, conhecer o autor só através dos livros dele. Eu acho isso muito bacana. Então, quando você faz isso, você cria histórias originais, histórias autênticas, porque ninguém é igual a você. Não tem como você se comparar com outra pessoa, porque você só vai ficar frustrado, porque você não é igual a ele. Como é que você vai comparar duas coisas diferentes? Completamente diferentes. A comparação não faz nem sentido se você for parar para pensar. Porque você vai estar comparando uma banana com uma maçã. As duas são frutas, mas são completamente diferentes. Você está comparando você com outro autor. Os dois são seres humanos, mas são pessoas completamente diferentes. Com vidas diferentes, com experiências diferentes, com repertórios diferentes. Então não tem como você ficar se comparando com outras pessoas. Isso só gera frustração. A única coisa que serve isso é frustração. É a única coisa que vai te gerar, ficar se comparando. Sabe o que eu comecei a fazer? Porque eu me comparava também. Eu sempre não, né? Mas isso já aconteceu algumas vezes comigo. Eu me comparava com outras pessoas, às vezes eu ficava até meio mal, assim, dava vontade até de largar meu livro e falar assim, gente, isso aqui tá horrível. O que eu tô fazendo da minha vida? Vou fazer outra coisa. Vou parar de escrever. Eu cheguei a esse ponto. Eu falei, opa, não, peraí, tem coisa errada. Como assim? O que o livro daquela pessoa, se aquela pessoa tem um livro que deu certo, virou best-seller, eu também consigo. Por que não? Por que eu também não consigo escrever uma história incrível? Claro que eu consigo, do meu jeito. E sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me comparar comigo mesma. E eu me comparar, esse livro que eu vou escrever agora tem que ser melhor do que o anterior. E o próximo tem que ser melhor que o anterior. Eu comecei a fazer essa filosofia. Eu vou me comparando comigo mesma, com os meus resultados. Então, se eu quero chegar mais longe, não é eu superar o livro de um autor que já está, sei lá, não é esse o objetivo. Para você avançar, para você evoluir como escritor, é você ver se os seus resultados estão melhores do que os resultados anteriores. Porque se você estiver querendo ser melhor do que o outro autor, mas nem você está conseguindo se superar, aí fica difícil, né? Fica bem difícil. Então, a comparação tem que ser somente com você mesmo. Você pode se inspirar em outros autores, falar, nossa, que legal, admiro, gosto muito do livro dele, acho muito bacana. O que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com esse autor, com o livro que ele escreve? Eu aprendi muito lendo muitos livros. Só que eu desenvolvi o meu jeito de escrever, o meu estilo de escrita. Porque é isso que torna os meus livros originais. É isso que torna os meus livros autênticos. Por mais que eu escreva histórias de super-heróis, existem 1 trilhão de super-heróis no planeta. Mas o que torna os meus livros autênticos é toda a técnica de escrita que eu apliquei no desenvolvimento da história, claro, e também o que tem de mim ali nesses livros. O que tem de você no seu livro. Já parou para pensar nisso? Você realmente tem se expressado no seu livro, colocado ali tudo que você é, toda a sua essência nesse livro? Você realmente tem feito isso? Para refletir nesse momento. Começa a trabalhar esse autoconhecimento. Tira um tempo para você se fazer algumas perguntas, sei lá, quem é você? O que você gosta? O que você não gosta de fazer? Qual que é o seu maior defeito, sua maior qualidade? Pergunta sobre você mesmo, coisa boba. Começa a refletir sobre você mesmo. E aí começa a colocar isso no seu livro. Sei lá, coloca o seu pior defeito, sua maior qualidade no seu personagem protagonista, as coisas que você gosta de fazer, o protagonista gosta também, o jeito de falar. Eu vejo muito isso nos diálogos dos personagens que eu leio, eu vejo muito o jeito que a pessoa fala, gente.
Incrível! Se eu for conversar com algum dos meus alunos assim pessoalmente, já sei até o jeito deles falarem, os sotaques e tudo, por causa dos diálogos que eu li no livro deles. Então é incrível como isso acontece. Aí a pessoa fica lá na boa intenção de tentar modelar ali o jeito de escrever de outro autor e não vai dar certo. Aí o que vai dar passar a sensação? Pô, isso aqui é uma cópia barata daquele outro ali, né? Não vai ficar original. Se você ficar tentando fazer com base num livro que você quer superar especificamente, que você gostou muito, é o problema de você ter uma referência só. Li um livro na minha vida, vou escrever um livro com base nele. Vai ficar com cara de cópia barata daquele livro. Por isso, ter muitas referências, por isso, ler muitos livros, para você conseguir juntar tudo isso e formular algo novo e melhorado. Essa é a ideia. Essa é a grande sacada. Começa a pensar como que a sua história reflete quem você é. Pergunta para os seus amigos e familiares, quando você olha para a história que você está escrevendo, por exemplo, como que os seus leitores te veem ali? Como você quer que os seus leitores te enxerguem nesse livro? Uma coisa que eu estava até falando com uma das minhas alunas, a Brenda, ela estava escrevendo um livro que ela fala do público LGBT e tal, de um cara que era hétero, mas que ele estava... um cara que era homossexual estava querendo ficar com ele. E aí é o maior dilema lá, o livro dela, nesse rolo aí. E ela estava querendo fazer tipo uma crítica a isso, de uma forma bem sutil, mas aí ela falou, será que eu coloco ou não coloco isso, essa crítica? Eu falei, tudo vai depender como você quer que os seus leitores te veem nessa história. Porque, querendo ou não, o autor, ele vai te ver nessa história. As coisas que você fala nesse livro que você vai escrever, que os personagens, nas ações dos personagens. Eu já vi livro que o autor foi super julgado, nem de forma intencional, às vezes nem era o que ele queria passar, às vezes ele nem era assim. Aí foi julgado porque era racista, porque escreveu não sei o que no livro. Aí o cara, gente, eu não sou racista, eu escrevi só uma cena ali no livro, mas o leitor te vê dessa forma. Então, como o seu leitor está te enxergando nesse livro? Será que as coisas que você está escrevendo, a forma como você está escrevendo, está fazendo ele te ver como racista, está fazendo ele te ver como alguém que apoia a causa LGBT? Como que ele está te vendo nesse livro? Tá vendo como que isso é extremamente importante? Como que isso influencia? Influencia a sua imagem. Afeta a sua imagem no seu livro. Seus leitores vão te ver com outros olhos, dependendo da forma como você escreve, do que você está escrevendo nesse livro. Eles podem te ver com outros olhos. Então, olha como isso é sério. Como você quer ser lembrado com essa história? Quando você escreve e publica um livro, você está ali, querendo ou não, você está ali deixando um legado no mundo. Quando você deixa um livro ali, você está deixando um legado para gerações posteriores. Então é uma coisa quase inevitável. Então como que você quer ser lembrado? Muitas vezes esse livro pode ser a sua marca que você vai deixar no mundo. As pessoas vão te lembrar por meio dessa obra. Já parou para pensar nisso? Eu acho incrível como que um livro pode causar tantas transformações na nossa vida. Quanta coisa mudou na minha vida desde que eu me tornei escritora. É impressionante. É muito incrível. E uma dessas coisas é esse legado que você vai deixar no mundo. Você vai inspirar pessoas. Você vai motivar pessoas. Você pode apoiar uma causa através dessa história. Muita coisa pode acontecer. Então comece a introduzir essas características suas mesmo dentro da sua história. As características dos personagens, do jeito de agir, de falar deles, na forma como você vai conduzir a história. Por mais que você siga a mesma estrutura que todo mundo usa. Você vai usar lá a Jornada do Herói para escrever seu livro. Todo mundo usa a Jornada do Herói. Beleza. Mas é o seu jeito de usar essa Jornada do Herói para contar a sua história, com as suas experiências, com quem você é. Que isso ninguém consegue superar, isso ninguém consegue fazer melhor ou fazer igual, porque todos nós somos diferentes. E isso é o mais lindo no ser humano, que não existe ninguém igual a ninguém. Até gêmeos idênticos são diferentes, têm personalidades diferentes, gostam de coisas diferentes. Eu acho muito legal que eu conheço duas meninas que são gêmeas idênticas. Então, fisicamente, elas são idênticas. Só que uma gosta de futebol, gosta de ficar lá no meio dos meninos. A outra é toda delicada, gosta de ficar lá pintando as unhas, conversando, fofocando com as meninas. São totalmente diferentes. Então, se nem gêmeos idênticos são iguais, por que você deveria ser igual a um outro autor que você nunca viu na vida? Não dá. Então, já começa a refletir sobre isso. Pega essa ideia e já começa a aplicar esse negócio de autoconhecimento, que você vai ver que vai fazer toda a diferença na sua história.
Ó, estou vendo uma série de fantasia onde os protagonistas perdem e o vilão vence. Fiquei chocada. Ó, gente, é aquele negócio que às vezes a gente quer inovar, quer fazer aquela coisa muito louca, mas se colocando no lugar do seu leitor, como você se sentiria com isso? Porque eu, particularmente, não gosto que o meu leitor fique frustrado comigo. Eu fiz uma coisa, eu não trouxe meus livros hoje para cá, mas eu fiz uma coisa no livro Os Quatro Elementos, para quem quiser adquirir esse livro, é só ir lá no meu site, marinablanc.com.br/livros. E esse livro, Os Quatro Elementos, eu falei assim, cara, vou fazer uma coisa muito louca, vou inovar, vou fazer... Foi o meu primeiro livro publicado, né? O segundo que eu escrevi, então não tinha muitas ideias, assim, disso que eu falei para vocês aqui nessa live toda. Falei, vou inovar, vou fazer uma coisa totalmente nova. E aí, pronto, escrevi lá um final, assim, bem surpreendente, né? Todo mundo que lê esse livro fala para mim, cara, eu tava esperando uma coisa, não era nada do que eu tava esperando. Pelo menos as pessoas não ficaram frustradas comigo. Foi positivo o surpreendente que eu fiz esse livro, Os Quatro Elementos. Teve um lá que foi falar comigo, nossa, Marina, quando aconteceu o negócio, eu não vou falar, obviamente, não vou dar um super spoiler do final do meu livro para vocês, depois vocês leiam lá esse livro, muito bom. E aí o cara, nossa, eu fiquei frustrada, eu ia te ligar naquela hora, eu ia te mandar uma mensagem, como você fez isso nesse final? Aí ele continuou lendo, ele falou, graças a Deus. Aí pronto, gente, é isso. É você fazer um final impactante, mas tem a técnica certa para você fazer até um inovador ficar impactante. É isso. Sem deixar o seu leitor frustrado, que eu acho que isso é o mais importante, né? Não deixe seu leitor frustrado. Se você quer vender mais livros para ele, senão ele já vai ficar esperando no próximo livro que você lançar, que ele já não vai gostar do final. Então não deixe essa impressão para o seu leitor. Mas é isso, gente. A gente se vê por aí. Continue acompanhando os conteúdos aqui. Adquira meus livros aí no meu site. Já começa a ler, que vocês vão se emocionar com essas histórias surpreendentes. Esses 4 elementos que eu falei para vocês, o pessoal fica doido, quase que me mata no final do livro, depois eles ficam aliviados. Nossa, graças a Deus. É isso, tudo que eu posso revelar sobre esse final mais diferente que eu já fiz. Um beijo para vocês.